Olá pessoal, hoje nós vamos estudar mapeamento do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional. A gente vai ver regras, basicamente, de como eu saio do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional. Esse material foi baseado nos slides dos professores Cristina, Ricardo e professor Mário. Mapeamento, então, geram três tipos de relação. Eu posso gerar uma entidade, relação entidade, com a mesma informação que o tipo entidade original, relação entidade com a chave estrangeira, de um outro tipo, e uma relacionamento com chaves primárias de todos os tipos de entidade relacionados, além dos atributos do tipo relacionamento. Então pode ser uma entidade, só ela pura, uma entidade com chave estrangeira, ou uma relação de um relacionamento com essas chaves primárias das entidades envolvidas. Então vamos ver, começando aqui pelo tipo entidade forte. Essa é um exemplo de uma entidade, A1, A2, A3. Quando eu faço o mapeamento dessa entidade aqui, a ideia é que ele fica como uma tabela, onde eu tenho os atributos, cada um desses atributos aqui se transforma em campos, ou atributos mesmo, A1, A2, A3. O atributo chave aqui se transforma em chave primária, e eu represento ela de forma com esse sublinhado aqui. E agora eu tenho os registros. Então, tabela, quantidade de colunas da tabela é a mesma quantidade de atributos, e essa entidade forte é um conjunto dos atributos A1, A2, AN, né? É representado aqui pela tabela, com N colunas, e eu tenho aí, cada linha corresponde a entidade, o conjunto de entidades, são as minhas instâncias, certo? A gente não vai visualizar isso aqui. Agora, né, a gente visualiza as instâncias no esquema físico. No esquema relacional, a gente imagina que isso aqui é uma tabela e lá na frente a gente vai poder instanciar lá no físico, certo? Aqui a gente representa desta forma. Tem o modelo entidade de relacionamento aqui, empregado, CPF, nome, o atributo, chave, CPF e nome, e eu represento a representação gráfica do modelo relacional textual. Ele fica aqui, empregado é uma tabela, é uma chave primária, e aí eu sublinho a representação de chave primária única, eu coloco sublinhado, e o nome empregado é um campo, um atributo normal. Então eu represento dessa forma. Toda entidade forte, então, eu mapeio, faço esse mapeamento assim. E que, no final das contas, esse empregado aqui é nada mais lá no físico do que isso aqui. Eu vou poder instanciar, colocar valores aqui para cada um do CPF, que não vai poder se repetir, e o nome, certo? Então, isso aqui se transforma nisso, que na verdade é uma tabela, onde tem um campus e eu tenho as instâncias em cada uma das linhas. Entidade fraca, nesse caso, é representado aqui no BR Modelo com este traço duplo aqui negrito. Significa que a tabela dependente é uma entidade fraca de empregado. O empregado não existe sem o dependente. E como é que eu mapeio isso? Aqui a entidade forte a gente já sabe como mapeia, empregado, CPF e nome. O dependente ele não existe sem o funcionário. Então esse CPF daqui, ele vai para cá como chave primária, sempre em entidade fraca. Então o CPF está aqui, ó, saiu daqui e veio para dependente como entidade, como um atributo chave primária. E o nome dependente aqui já é uma chave também, porque esse empregado pode ter vários dependentes, então ele é chave também. Então, nesse caso, dependente, eu tenho uma chave composto aqui por CPF e nome, sexo é um atributo simples, está aqui, e eu tenho que especificar, ó, CPF veio de empregado, então é uma chave estrangeira, então eu tenho que informar aqui, ó, CPF referencia empregado. Importante fazermos nessa ordem, empregado foi criado primeiro, porque ele tem que existir primeiro, para depois eu poder referenciar cá independente. Dependente referencia empregado, que já existe anteriormente, certo? Então eu tenho que fazer dessa forma. E aqui, como que eu represento isso, né? Os dois são chave primária, os dois não podem se repetir, ó. Percebe que o empregado 005, ó, aqui, ele tem dois dependentes, João e Maria. Percebe que ele está repetindo aqui. Só que ele não pode repetir os dois ao mesmo tempo, empregado e nome. E você percebe que aqui é
o mesmo CPF, aqui é João e cá é Maria. Então significa que o empregado, 005, tem 2 dependentes. Certo? Então aqui é como eu representaria isso no banco de dados. Atributo composto. A gente representa o atributo composto dessa forma e na hora que eu faço o mapeamento ele se transforma em atributo simples. Então eu uso aqui local, unidade federativa, local, cidade. Professor, então por que eu mapeio isso? Por que eu, na hora de fazer o esquema conceitual eu coloco como atributo composto? Eu coloco o atributo composto, representa assim, para facilitar o entendimento que unidade federativa e cidade é referente a local. Lembra que o esquema conceitual representa dados semânticos, né? E vai representar para a gente algo importante e a gente vai visualizar isso aqui. E no modelo relacional, ele se transforma em simples, porque é a forma como eu consigo armazená-lo. E eu perco essa representatividade aqui, essa parte visual. Então aqui fica, eu posso até utilizar o local aqui, colocar o mesmo nome, mas não é obrigatório, eu poderia botar o F só e cidade. Mas aqui eu utilizei local F e local cidade. Então, todos os atributos compostos, eles se transformam em atributos simples no modelo relacional. Desculpa, certinho? E aqui é a representação. Nome, unidade federativa. João, Bahia e por aí vai. Multivalorado. O atributo multivalorado, representado aqui por um N, fone, eu posso ter mais de um telefone. Como eu posso armazenar mais de informação, ele sai daqui de empregado, se transforma em uma tabela, eu boto o nome que eu quiser, telefones, empregado, por exemplo, ou telefones, e eu tenho que pegar esse fone aqui e botar aqui, ó, é um fone. Vai ser um atributo chave primário composta pelo CPF, que vai ser, além de primária, vai ser estrangeira. Então significa o quê? Que o empregado pode ter mais de um telefone. E aí, os dois não podem se repetir ao mesmo tempo. Então ficaria mais ou menos assim, ó, um empregado aqui com CPF 005 com 111, ele tem 2 telefones, 2011 e 2012. Os dois não se repetem ao mesmo tempo. Certo? Se vocês ficarem na dúvida na hora de fazer o mapeamento, é só lembrar que aqui ele consegue armazenar mais de um. Eu poderia botar outro aqui, ó, 00511, e poderia botar outro telefone, diferente desses 2 primeiros. O que não pode são repetir essa mesma instância aqui, os 2 valores, porque a chave é composta pelos 2, certinho? É essa atenção que a gente tem que ter, e o SGBD ele não permite, de fato, inserir os 2 aí ao mesmo tempo. E aí a gente parte agora para o tipo de relacionamento binário, que é bem comum. Eu vou mostrar, aqui são regras de como ele pode gerar isso aqui, vai depender da cardinalidade. E aí vou começar com o mais comum de acontecer e simples também para a gente memorizar. Todo relacionamento NN, ó, eu pego aqui o máximo N e N, esse relacionamento ele se transforma em uma tabela, sempre isso. Então, empregado e projeto a gente já sabe fazer o mapeamento, a gente já viu anteriormente que são entidades fortes. Então eu venho aqui empregado, coloco aqui, projeto coloco aqui. O desenvolve, que depende dos 2, né? E aí eu tenho que referenciar, vem logo em seguida. Aí eu coloco desenvolve. As chaves primárias de empregado e projeto se transformam aqui em chave primária de desenvolve também. Como vem de outra tabela, ele é estrangeiro. Estrangeiro, a gente sabe que a gente tem que referenciar aqui, ó, CPF empregado vem de onde? Vem de empregado, referencia empregado, e número do projeto vem de projeto, então referencia o projeto. E as horas trabalhadas são de desenvolve, e eu coloco aqui horas trabalhadas, certinho? E aí eu consigo representar que esse empregado tem vários projetos, e aí cada um com sua carga horária. Relacionamento 1 para N, ou N para 1. Neste caso, eu não gero uma tabela no meio, só quando for NN. Quando é um N, a chave de sigla departamento, ele vai, a chave primária daqui vai como estrangeira para empregado. É basicamente isso. Então, departamento vem primeiro, e a sigla daqui ela vai como estrangeira para empregado.
E aí vocês olham que eu tenho aqui sigla departamento, referencia departamento, porque sigla departamento é uma chave estrangeira, certo? Se eu tiver essa situação aqui, data de início no meio, o que acontece? Data de início no meio, a sigla vai para empregado, data de início também vai para empregado. Então eu acrescento data de início aqui. Muita gente confunde, acha que eu tenho uma data de início ali em trabalha, eu preciso ter então uma tabela. Desculpa, mas não é assim a regra. Se eu tenho um N, esse atributo aqui ele vai para o N, porque esse trabalho não vai existir, com relacionamento um N só. Então aqui no modelo relacional, ele fica somente com duas tabelas. E aqui está o exemplo, como é que ficaria. Eu tenho um exemplo de um empregado, trabalha em um departamento, CE aqui, com data de início. Mas ele poderia trabalhar... Não, na verdade ele só trabalha em um departamento, não é em vários. Então ele trabalha em um, só posso armazenar aqui uma sigla de departamento. O CE ali é o departamento de João, o de Maria é o CH, e percebe que eu só coloco uma informação, porque empregado só trabalha em um único departamento. Relacionamento 1, aí tem algumas possibilidades. Aqui eu mostro, por exemplo, quando eu tenho uma cardinalidade mínima, apesar de ter duas soluções, uma solução é a mais correta do que a outra. Vamos analisar esse caso aqui. Empregado, a gente já sabe, está aqui. Eu tenho a possibilidade de pegar esse CPF e colocar em departamento, ficando assim, com uma chave estrangeira em departamento. E aí significa que esse departamento aqui tem um empregado. E aí está dizendo, todo departamento tem empregado, não é isso? E eu tenho outra possibilidade, que é pegar essa sigla daqui e jogar em empregado. E aí eu ficaria esse empregado, mas nem todo empregado gerencia departamento. E aí empregado estaria uma sigla de departamento aqui, ó. E aí qual seria a forma mais correta? Se a gente for analisar essa segunda opção, nem todo empregado gerencia departamento. Então, se esse empregado for gerente, aqui vai estar sigla. Os outros empregados que não são gerentes, vai estar nulo. Então, esta segunda solução gera muitos valores nulos. Pode gerar muitos valores nulos. Então, a solução mais indicada é a solução 1, porque todo departamento tem um gerente. Então, aqui nesse departamento, eu posso até mudar aqui, ó, CPF gerente, ao invés de botar CPF empregado. Um outro detalhe que eu não falei, o nome da chave estrangeira não precisa ser exatamente o mesmo nome da chave primária. O domínio tem que ser igual, mas o nome não. Eu posso botar aqui CPF gerente. E é o que eu faço aqui nessa solução no próximo slide. Eu coloco que o CPF gerente, esse departamento tem um gerente. Obrigatoriamente tem um gerente. E aí ele referencia empregado e eu sei que ele referencia o CPF de empregado. Certinho? E aí está o exemplo. Todo departamento tem um gerente. Gerente do CE é esse daqui, o gerente de CH é o de cá. E um relacionamento, autorrelacionamento ou relacionamento unário. NN. NN, a gente já viu que o relacionamento ele se transforma em uma tabela. Então aqui a gente vai ter disciplina, pré-requisito vai ser uma tabela. Agora com que campos? Lembra que são dois das entidades envolvidas? Então aqui é como se eu tivesse duas disciplinas. Então eu vou ter uma que é o código da disciplina e o outro código é ela mesma, só que o código do pré-requisito. Então vai ter o código da disciplina e o código do pré-requisito. As duas referenciam, né, a mesma tabela, disciplina, e o mesmo campo, código da disciplina. Aqui eu vou armazenar os códigos somente e vai ficar mais ou menos assim. Vamos supor que a disciplina 1 aqui é BD1. BD1 tem pré-requisito, é pré-requisito para BD2 e é requisito para lógica. Então, eu consigo armazenar isso aqui. Então, onde é que está 01, 02 informando tendo essas informações aqui? Lá em disciplina. Se eu pegar 01, eu vou descobrir que é BD1. Se eu pegar 02, eu vou descobrir que é BD2. Certinho? Então, na tabela pré-requisito, eu só armazeno as chaves primárias estrangeiras. Nesse caso aqui são as duas que referenciam o código da disciplina.
E um relacionamento unário, um N, a gente viu que no binário não gera uma nova tabela, no unário também não. Então, a chave primária daqui é a mesma forma de lá, no binário, ele vai para a tabela N, que é essa mesma, como chave estrangeira. Então, CPF empregado supervisiona. Então, vou botar o CPF do supervisor, que referencia ela mesma. Então, fica armazenado como... Aqui vai ficar, nesse caso, João é o supervisor dele mesmo, ou eu poderia botar nulo. Nesse caso, ele não tem nenhum supervisor. No caso, o 005-222, ele tem João como supervisor dele. Certinho? Então, eu posso fazer dessa forma. E o relacionamento unário 1-1, tanto faz. Ele só vai gerar uma chave estrangeira informando que essa pessoa aqui, qual é o cônjuge dela. Então, o CPF do cônjuge, que referencia a pessoa. Então, essa pessoa é casada com um outro CPF, que aí eu vou informar quem é essa outra pessoa. Aqui, por exemplo, 1 é casado com 222, então João é casado com Maria. Certinho? E aqui, Matias é casado com Joana. Ou, se eu pegar aqui a Joana, é casada com Matias, e vice-versa. Então, eu consigo apresentar essas informações num banco de dados relacional, dessa forma, tipo de relacionamento unário 1-1. Aqui, eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito grande, e eu vou fazer um próximo para dar continuidade. Até daqui a pouco.